Olá, eu sou Beatriz Rezende e nós estamos dando prosseguimento ao nosso webinário, né? Assim, Literatura e Feminismo, Criação, Crítica e Teoria, que é uma iniciativa do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, do Laboratório de Teorias e Práticas Feministas e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, com o bem-vindo apoio da FAPERJ. Essa é a nossa segunda mesa e o título da mesa, ele mesmo já é um pouco estranho, o título se chama Corpos, Narrativas e Estranhezas. E nós vamos falar disso na mesa A Dupla Face da Estranheza. E quem vai participar dessa mesa é a Adriana Azevedo, doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC, é pesquisadora, ensaísta e editora. A Cidinha da Silva, escritora, autora de Um Exu em Nova York, para falar de estranheza é ótimo, e Parem de Nos Matar, entre outras obras. E a Natália Polesso, doutora em letras, escritora, autora de recortes para álbum de fotografia sem gente, Amora, Controle e do recente Corpos Secos, com outros autores, né? Corpos Secos vai voltar também no último dia, que é o dia do fórum. Então, eu vou passar para Thaís Bravo, que é participante do nosso laboratório de teorias e práticas feministas, aluna também da pós-graduação da faculdade. Deixo vocês com a Thaís e, no final, a gente volta aqui para as perguntas que serão encaminhadas a Thaís, ok? Então, vamos lá. Estranheza. Oi, gente, boa tarde. Acho que estamos todos muito emocionados depois dessa mesa de abertura, que foi linda. Já foi um ótimo começo para o evento. E estou muito feliz de estar aqui com a Adriana, Cidinha, Natália. Conheço e admiro muito o trabalho de vocês, de escritas e pesquisas. Acho que vai ser... vocês separadamente já são ótimas, mas juntas, conversando, tenho certeza que vai render muito. Então, a nossa proposta é passar um pouco para cada uma falar sobre seus processos de escrita, enfim, suas apresentações, e depois a gente abre para perguntas. Eu vou estar recolhendo as perguntas do evento
e aí a gente troca depois dessas breves apresentações iniciais. Tudo bem? A gente precisa começar pela Adriana Azevedo, né, seguindo a ordem alfabética, e aí passo a palavra para você, Adriana. Obrigada. Obrigada, Thaís. Queria agradecer a Beatriz e a Thaís pelo convite e a todo mundo que está na organização do evento. Eu vou fazer uma breve apresentação de PowerPoint que vai dar um panorama mais ou menos no meu campo atual de investigação, de interesse de investigação teórica, que no momento está muito pautado no pensamento lésbico e nos desdobramentos teóricos que eu estou ensaiando, né, na minha escrita. Então eu vou fazer um pequeno preâmbulo assim, introdutório, primeiro em relação a essa emergência do pensamento lésbico, que é uma coisa que eu geralmente, inclusive, faço em aulas, que eu vou introdutórias sobre isso, e depois eu vou falar um pouco sobre o meu campo atual de investigação, que está mais ou menos, que tem a ver também com o que está no meu texto no livro O Pensamento Feminista Mais Atual, da Heloísa Buarque de Holanda. Então eu vou compartilhar um pequeno slide e vou começar a falar a partir dele um pouco. Então, eu intitulei aqui a minha fala como Pensamento Lésbico e Novas Epistemologias, Discurso, Corpo e Sexualidade. Então, eu estou pensando nessa perspectiva de uma emergência, né, do pensamento lésbico, numa perspectiva metodológica que pensa a emergência do pensamento lésbico a partir de uma concepção de emergência que a Eneida Leal Cunha, que é minha supervisora de pós-doc, que foi minha orientadora do mestrado e doutorado, professora aposentada da UFBA e atual professora da PUC-Rio. A Eneida tem esse texto chamado Emergência da Cultura e da Crítica Cultural, onde ela vai trazer algumas significações dicionarizadas da palavra emergência, né, o ato de emergir, vir à tona, só que ela vai propor um adensamento desse termo através do termo emergência que o Foucault vai recuperar na genealogia dos valores do Nietzsche, e a partir de outras palavras também que o Nietzsche recorre para recusar a noção de origem, né, como um lugar de verdade, pureza. Então aqui, quando eu falo dessa emergência do pensamento lésbico, eu estou recusando qualquer noção de origem para esse pensamento. É uma espécie de ensaio metodológico mesmo, pensar a emergência. Então, em que contexto, né, dentro de qual campo de forças emerge esse pensamento lésbico? Ele emerge quando vai começar a ser reivindicado o chamado movimento lésbico feminista, né, quando ele vai começar a acontecer. Então, segundo essa análise lésbico-feminista, aqui esses trechinhos eu estou tirando do texto da Julie Fauquet. Então, segundo essa análise lésbico-feminista, esse dito sistema heterossexual descansa sobre a estrita divisão da humanidade em dois sexos opostos e forçados a manter relações muito desiguais de complementariedade. Essa complementariedade não é outra coisa que a justificação de uma divisão sexual do trabalho rígida, que se baseia em uma impiedosa exploração das mulheres no âmbito doméstico, laboral, reprodutivo, sexual e psicossocial. Então, esse movimento lésbico ele vai começar a reivindicar essa categoria de heterossexualidade como uma categoria importante, né, para o feminismo daquele momento, no contexto aí da segunda onda do feminismo, década de 70, início da década de 80, quando está terminando, né, essa segunda onda e entrando um outro momento. Então, esse movimento social lésbico, ele emerge mesmo nos anos 80 com força no mundo ocidental e nas metrópoles do Sul, e o movimento lésbico ele se desenvolve em estreita vinculação ideológica e organizativa com outros dois movimentos muito fortes. Por um lado, esse movimento feminista, do qual eu falei, e de segunda onda, e por outro lado, o movimento homossexual. Porém, progressivamente, esse movimento vai se autonomizando. E é isso que interessa aqui também para pensar essa teorização, né, que vai emergir a partir desse contexto político aqui. Então, para dar alguns exemplos, surgem as Green Rouge, pós-maio de 68 na França, em 72, 71, 72. Nos Estados Unidos,
surge o manifesto do Combahee River Collective, né, em 77, que são as mulheres negras lésbicas estadunidenses, e no Brasil, na década de 80, surge o Grupo de Ação Lésbico Feminista, o GALF, no contexto ali das insurgências homossexuais também, dos estudantes da USP, e ele surge como um braço, né, de separação das lésbicas dentro desse movimento. Então, aqui é um panorama raso e rápido para trazer uma noção aqui desse contexto político. Então, o 1980 é esse auge, né, onde também florescem as revistas, eventos, marchas, lugares de encontro, inclusive os arquivos lésbicos. Então, aí tem um caldeirão propício, né, para as teorizações também, que vão andar, né, junto, né, política, arte, teoria, escrita, vão andar juntos nesse movimento. E aí, peraí que o Zoom me atrapalha um pouco ler aqui, vou ajeitar. Então, tem uma afirmação teórica desse movimento, né, então, frente a esse desafio, né, que está sendo imposto no final da década de 70, vão se multiplicando, então, essas análises teóricas, especificamente lésbicas, especialmente desde um aprofundamento das reflexões feministas, e aí duas grandes pensadoras são destacadas, né, nessa reflexão, em ordem de ideias um pouco diferentes. A primeira dela é Adrienne Rich, né, que escreveu o ensaio Heterossexualidade Compulsória e a Existência Lésbica, que foi publicado recentemente pela Bolha Editora, traduzido e publicado naquele livrinho que a gente conhece, e que foi publicado originalmente na revista Signs, em 80. Então, nele, a Adrienne Rich está denunciando a heterossexualidade compulsória enquanto uma norma social que exige a causa da invisibilização da lesbianidade, inclusive dentro do movimento feminista. Então, a Adrienne Rich é uma das teóricas lésbicas desse contexto, desse período, que está interessada em investigar, então, a heterossexualidade enquanto uma estrutura de poder, né? E aí a Rich ressaltou também na produção teórica dela o racismo dentro do feminismo, então a lesbofobia dentro do feminismo e do movimento homossexual era um problema, e o racismo também dentro desse feminismo para Rich. Então ela aponta a construção de uma verdadeira sororidade feminista não natural e ingênua, mas voluntária e claramente política, a partir de toda a teorização dela sobre a existência lésbica e contínuo lésbico, que dá espaço a todas, tanto lésbicas quanto heterossexuais e bissexuais, na luta pela liberdade comum. E a outra autora relevante, né, para essa emergência dessa teorização é a Monique Wittig, que vai escrever On n'est pas femme, uma conferência realizada, né, Nós Não Nascemos Mulher, em profundo diálogo com o texto da Simone de Beauvoir, que foi uma conferência realizada em 78, em francês, e publicada na revista Question Feministe, da qual ela vai romper, e La Pensée Straight, também, de 80. Então, a Wittig, ela vai pegar esse conceito de lésbica como uma ideia que está além dessas categorias, dessas classes, a partir da afirmação dela que as lésbicas não são mulheres, no ensaio La Pensée Straight, e ela fazia parte desse feminismo radical francês, que é diferente do feminismo radical norte-americano, que dá as bases para uma teoria lésbica autônoma. Então, a partir desse preâmbulo, só um minuto, eu trago, então, dentro dessa minha necessidade, dessa minha vontade de investigação, dessa teoria lésbica destacada, investigando todo o conceito, todo o contexto, cultural, teórico, político, que é muito mais complexo, né, do que isso que eu posso dar conta aqui nessa apresentação. Eu parto, então, dessa linhagem, né, desse pensamento lésbico, para me interessar a investigar como que isso pode ser produzido no nosso contexto social, político, né, e pensando aqui Brasil, América Latina, América do Sul, como que eu posso pensar, então, a partir desse pensamento lésbico, algumas novas epistemologias do sexo, né. Então, aí eu parto da noção aqui que eu estou construindo recentemente,
que o funcionamento do sexo nessas sociedades ocidentais é uma linguagem, um discurso que serve para proteger o funcionamento da heterossexualidade enquanto uma categoria política, organizacional da sociedade, e o sexo lésbico como uma ameaça ao status falocêntrico do sexo. Então, esse sexo lésbico é uma forma de discurso, é uma linguagem do corpo, onde a heteronormatividade não chega, então a lesbianidade ela se constitui aqui enquanto um ponto cego dentro desse sistema, então ela é um discurso quase ininteligível, né, para a heteronormatividade. Então, o discurso corpóreo do sexo lésbico como um discurso ininteligível e disruptor da heteronormatividade. E aí eu resgato, né, nessa minha investigação, alguns textos clássicos, históricos, como o Livre de Manière, do Etienne de Fougère, de 1168 a 1178, que é um conjunto de sermões onde as mulheres são tratadas como origem de todo mal, e onde também é dito que o coito entre as mulheres é tão absurdo ou estúpido quanto pescar com vara sem ter a vara. Então eu resgato aqui essa noção ocidental, né, europeia, que vai fazer parte também do projeto de colonização das Américas, suprimindo, né, as sexualidades que não são condizentes, né, com a sexualidade eurocêntrica ocidental, essa noção de que o sexo entre mulheres é estúpido e é parte de uma falta, né, e que não é legítimo. Então, relegar o sexo entre mulheres a essa zona de não sexo, do sexo ridículo, absurdo, insuficiente, deve-se, então, a uma organização limitada dos corpos nessa estrutura, né, da heteronormatividade. E aí eu trago a Cheryl Clarke, que me ajuda também a pensar nisso, porque ela vai trazer a noção de que a lésbica descolonizou o seu corpo, já que ela recusou uma vida de servidão, na qual é implícita das relações heterossexuais ocidentais, e aceitou esse potencial da mutualidade numa relação lésbica, não obstante os papéis. Então, eu trago a noção de que as relações lésbicas elas não estão, né, nessa relação de poder, né, hierárquica, apesar de ter poder nas relações, mas ela não está nessa relação da heteronormatividade, de um corpo que entra em outro, que domina o outro, e no discurso evolutivo, né, do sexo heterossexual, de uma evolução da preliminar, da perda da virgindade, da preliminar e dessa evolução do sexo que dá no gozo masculino, né, mas como o sexo lésbico como uma mutualidade e essa produção desse entre, né, que é produzida através dessa epistemologia do atrito, que é como eu vou chamar isso que eu estou tentando pensar e que está nesse meu ensaio, nesse meu primeiro ensaio sobre isso, que está no livro Pensamento Feminista. Então, o tribadismo é um vocabulário corporal próprio dessa lógica, né? A fricção, atrito, roçar, colar velcro, teta com teta, lamber, né? O lambe-lambe. E eram chamadas essas pessoas que produzem, né, esse tipo de sexo, esse tipo de encontro entre os corpos, elas eram chamadas de fricatrices ou tribadistas, que vem do grego tribó, que significa justamente isso, roçar, friccionar, atritar, a mulher que esfregava em uma outra mulher, vulva com vulva, clitóris com clitóris, e na antiguidade grega era chamada de tríbade. E aí eu trago aqui essa charge desse encontro desses corpos, isso é gostoso, né, esse susto, e um poema da Tatiana Nascimento, que está em Lundu, onde ela fala que o idioma dos corpos é contato e a língua da pele tem a melhor dicção, se chama fricção. Então, o meu interesse nesse momento, infelizmente pela limitação do tempo não dá para fazer uma grande explanação sobre isso, é pensar justamente a fricção como um ponto de partida para uma nova epistemologia do corpo, para uma outra ordem, né, organizacional, né, dos corpos e da sexualidade também. Eu acho que é mais ou menos por aí, é só para ser uma fala introdutória também, disparadora, né, de debate. Vou passar agora a fala para as minhas colegas para não me alongar muito. Agradeço.
Obrigada, Adriana. Nossa, já tenho aqui várias coisas anotadas, realmente tem muitos assuntos para conversa, mas vamos seguir então com a mesa, e eu gostaria de passar a palavra para a Cidinha da Silva, e aí vamos seguindo, depois recolho as perguntas, já tem vários comentários. Então, Cidinha, por favor, a palavra está com você, com muita alegria. Minha também, querida. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz, também pelo convite. Meninas, colegas aí, boa tarde. Bom, essa coisa da apresentação, né, eu fico sempre pensando sobre ela, porque eu costumo brigar muito para ser apresentada da forma como eu gosto, como eu quero, como me define, né, e reflete o que eu sou. E a gente fica estou falando como mulher negra, a gente acaba ficando entre duas pontas, né? Uma que diz que a gente precisa dizer tudo o que a gente faz para validar quem a gente é, tem uma exigência, tem essa exigência da branquitude para as pessoas negras, para as mulheres negras em especial, e, por outro lado, tem as mulheres negras que defendem que a gente faz muita coisa, então você precisa dizer tudo o que você faz. Eu continuo do lado de lá, que é o de entender, né, essa exigência que o racismo faz para as mulheres negras, essa exigência racista, e eu a refuto, porque todas as coisas que eu faço, e de fato são muitas, eu faço para escrever, para garantir o espaço e o tempo para escrever. Então, não me interessa ficar falando sobre as outras coisas, né? De ser professora, de ser pesquisadora, e de mais isso, mais aquilo, porque me interessa mesmo falar do lugar de escritora que eu sou, e que pouco se permite às mulheres negras que digam que são uma coisa só. Você precisa ser muitas coisas para validar a sua existência e o seu lugar de existência, né? O lugar que você ocupa. O que me valida é uma compreensão que vem das africanidades, que define como fundamental saber de onde eu vim, quem eu sou, onde estou e para onde vou. Esse é um princípio das africanidades que me define e que me orienta. É isso o que me valida. Posto isso, eu digo que eu sou escritora, sou essencialmente prosadora, né, escrevo prosa, tenho um livro de poemas, mas eu não me defino como poeta, eu costumo dizer que são poemas que eu cometi num determinado momento da vida. Eu estava fazendo um livro muito duro, que era o hashtag Parem de Nos Matar. Eu resolvi organizar esses poemas que estão num livro chamado Canções de Amor e Venda, mas eu não me defino como poeta. Eu acho muito interessante essa composição, né, que vocês fizeram, juntando ensaístas, escritoras, críticas, né, pesquisadoras, e vou falar desse meu lugar, a partir desse meu lugar de escritora. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, que é o Cada Tridente em Seu Lugar, em 2006, um livro de crônicas, eu tinha a missão pessoal de compreender a diferença entre estrada e caminho. E essa é uma coisa que veio me orientando ao longo desses anos. Eu abri esse livro com uma epígrafe
do Exu Tranca-Rua, que dizia o seguinte, que a estrada é uma via, um cortado no mato, um cortado no chão, uma picada na mata. E são muitas. O caminho é quando você escolhe uma estrada para seguir e chegar no seu lugar. Fazer um caminho, para mim, né, por definição, é ter um lugar para chegar. Desse modo, eu quero ser uma escritora sem amarras, mas que constrói laços. Eu quero ser água, eu busco ser água, mas meu caminho é de terra, e na terra tem muita pedra, pedra sobre pedra, e é a água que vai passar entre essas pedras e vai fertilizar a terra. Eu sou filha de Xangô, que é o dono das pedras, que quando friccionadas, produzem o fogo. Fogo que aquece o mundo, se derrama em lava e destrói tudo o que o calor fumegante encontra pela frente, mas, ao mesmo tempo, fertiliza a terra. Uma outra referência importante, para quem é filho de Xangô, como eu, é a água viscosa do quiabo, que é a comida predileta do meu pai Xangô. E essa água viscosa, a baba do quiabo, né, ela encontra vários caminhos. Se não dá de um jeito, ela vai por outro, ela encontra outros jeitos, né? E isso se constitui numa tecnologia preciosa, que é a tecnologia da flexibilidade, para quem, como todas as filhas de Xangô, é feita de pedra. Numa natureza só, então, uma única natureza, eu tenho a dureza da pedra, o fogo, a flexibilidade da água viscosa e ainda o corte do machado, que se dá de dois lados, na ida, se dá dos dois lados, na ida e na volta. O meu tema, a minha questão tem sido vivenciar essa natureza, compreender e vivenciar essa natureza com alegria e com harmonia. A minha questão também tem sido compreender que a pedra, para mim, né, que sou filha de pedreiro, é parte de uma estrutura importante, né, que é o alicerce. Então, me interessa construir na literatura casas como a casa do Pedrito, dos Três Porquinhos, aquela casa que o vento não derruba, né? As estruturas, os lastros são importantes para mim. Eu não sou o tipo de escritora que escreva a esmo, escreva sem projeto. Eu tenho projeto literário e tenho projeto de carreira, e esses dois projetos dialogam o tempo todo na construção do meu trabalho, né? O cerne do que me orienta, o cerne da minha questão no meu trabalho literário, tem sido a nutrição que acontece a partir das águas, das africanidades, das orixalidades, das ancestralidades e da tensão e do diálogo entre tradições e contemporaneidade, tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afrodiaspóricas, né? A síntese dessa questão, eu posso dizer que são dois livros, um Exu em Nova York
que é o meu primeiro livro de contos, e o Exuzilhar, que é o primeiro volume de uma série que eu estou organizando com as minhas melhores crônicas. Exuzilhar, quero dizer aqui, entre as minhas amigas críticas e teóricas, além de escritoras, que exuzilhar não é um conceito, é um verbo, um neologismo, que eu criei em 2010, brincando com Exu e com uma das casas de Exu, que é a encruzilhada. Não tem a pretensão de ser um conceito, é um verbo, neologismo. E é, então, algo que eu utilizo como um jeito de corpo para me colocar no mundo, para compreender o mundo e para criar os mundos que eu ofereço para as pessoas por meio da minha literatura. Eu me interesso por acessar, me alimentar, compreender e transmutar as tecnologias ancestrais de produção de infinitos que nos trouxeram até aqui. Gente negra que foi escravizada nas Américas, né? E são essas tecnologias que nos permitiram sobreviver e permanecer no tempo, esse tempo espiralar que a Leda Maria Martins nos apresenta e nos chamam a atenção. Eu acho que é isso para começar a conversar. Obrigada. Obrigada, Cidinha. Sempre uma alegria te ouvir, uma aula, te ler também, sempre é. Enfim, muitas anotações por aqui, mas seguimos. Queria passar a palavra, então, para a Natália Borges Polesso. Natália, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thaís, Cidinha e Dri, colegas de mesa, um prazer estar com vocês. Boa tarde ao pessoal que está fazendo também a tradução em Libras e todo mundo do evento. Bem, eu sou a Natália Borges Polesso, eu sou escritora, tradutora, pesquisadora e mais algumas outras coisas. E eu vou falar a partir de todos esses lugares, porque eu sinto um pouco de dificuldade de separar eles. Mas eu hoje quero fazer o exercício de tentar falar mais como escritora, e assim escolhi alguns elementos do meu processo criativo para falar do que seria a dupla face da estranheza, então, nos meus trabalhos. Que, considerando o título da mesa, eu fiquei pensando, né, em falar, então, em uma coisa que é das mais importantes, eu acho, para mim, quando eu estou escrevendo ou quando eu estou pensando um projeto novo, que é a construção das minhas personagens e das minhas narradoras. Isso, para mim, é um ponto essencial de como eu vou levar... Deixa eu só ver a hora aqui, para não... Tá. De como eu vou levar as narrativas, de como essa narrativa vai se estabelecer no papel, vai se estabelecer como história, né? Para, então, esses elementos serem compostos, né? Essa estranheza aparecer de algum modo. E eu queria, antes de começar a falar, só contextualizar um pouco, porque a partir do Amora, eu tomei uma decisão, né, teórico-estética e política né, da minha escrita, que é só trazer personagens lésbicas ou mulheres bissexuais, ou talvez o que se possa chamar queer, né? Isso foi uma decisão a partir do Amora, né? O Amora já foi o fruto desse projeto. Todas as mulheres ali, para mim, era dado que elas fossem mulheres lésbicas. Isso era um dado do meu processo de escrita. Se essas mulheres, dentro de suas histórias, se encontrassem mais ou menos
conscientes, assumidas ou praticantes, digamos assim, da sua lesbianidade, isso era da história. Mas, para mim, como dado, elas seriam lésbicas, tá? Por que que eu pensei isso também? Porque, como o amor ele foi um pouco mais fruto de uma falta de referências do que de referências, isso por uma série de contextos de produção, de distribuição, de acesso, de possibilidade de encontrar essas literaturas, lembrando que o Amora foi um projeto iniciado em 2012 até 2000 e foi publicado no final de 2015, né, e que nos últimos 5 anos a gente teve uma mudança de cenário muito grande, tanto de acesso quanto de produção de literatura produzida por mulheres lésbicas, né. Então, queria só deixar esse contexto, né. E também falar sobre uma pergunta que me fizeram depois do Amora. Eu falei que ia falar como escritora, né, mas eu não consigo muito. Mas isso também faz parte do meu processo. Mas depois que eu publiquei o Amora, eu recebi uma série de perguntas sobre o livro, ou sobre o que eu pretendia fazer, porque, enfim, o Amora foi algo que ainda é lido, que ainda tem um bom caminho, né? Então, uma professora muito gentilmente me perguntou, né, depois, talvez como forma de me instigar a outras escritas, me perguntou sobre o que eu escreveria depois do Amora, já que eu já tinha escrito sobre lésbicas, né, porque afinal eu não ia querer me repetir. E essa foi eu recebi uma série de perguntas estranhas, entre aspas, né, na esteira da crítica do Amora, né. Essa foi uma das perguntas que me alavancou a outras questões, né. E justamente por essa pergunta ter existido é que eu achei que a minha decisão de só trazer personagens lésbicas estaria ainda mais certa, porque não é algo que possa ser esgotado, na minha opinião, né. Até porque eu não escrevo sobre lésbicas, eu escrevo com personagens lésbicas, com personagens bissexuais. Bom, e é diferente escrever sobre e escrever com, né? Levando em consideração isso, eu gostaria de ler um conto bem curtinho do Amora, que se chama Estranho. Ele está na seção desculpa, eu não lembro o nome da sessão, porque ontem eu falei sobre ele em inglês. Acho que é As Pequenas e Ácidas. Desculpa, você estava com o nome, com a tradução em mente. Estranho. Estranho, adjetivo, substantivo. 1, que é esquisito, extraordinário. 2, que é de fora, estrangeiro. 3, desconhecido, novo. 4, que foge aos padrões sociais. 5, que não faz parte de algo. 6, misterioso, enigmático. 7, que foge ao convívio, feminino, estranha. 1, era feia, não se podia dizer que tinha uma beleza exótica ou selvagem, não, era feia mesmo, extraordinariamente feia, daquelas que quando se olha, tem que se olhar mesmo, sem perceber a gafe do escrutínio, daquelas que as crianças arregalam os olhos e deixam o queixo cair e depois perguntam para a mãe se era bruxa. 2, chegou confiante, olhou o atendente nos olhos e disse, Monsieur, s'il vous plaît, où est la gare du Nord? O homem sorriu e respondeu, just around the corner. O sorriso dela se desabou junto com o francês. 3, era bizarro que agora todos usavam aqueles tênis horríveis que pareciam sapatos, mas não eram nem uma coisa nem outra. Sentiu-se feliz por estar descalça, mas todos achavam curioso. 4, adolescente rebelde sem causa, de calça rasgada, demorou a entender que o que precisava mesmo era tomar um banho para tirar aquela nhaca do corpo. A roupa até podia continuar mesmo. 5, tentou se enturmar, em casa sozinha sentia-se pertencente. 6, escreveu a carta e antes de postar, pôs fogo. 7, não conseguia cruzar a linha, desistiu naquele ponto. Bem, esse pequeno conto do Amora, que é um das Pequenas e Ácidas, ele é bastante ilustrativo de outros, do que permeia um pouco
as personagens e do que eu penso um pouco quando eu vou construir as personagens, tanto do Amora quanto as outras que vieram depois, a Nanda do Controle, ou a Constância em Corpos Secos, ou mesmo a Regina na Extinção das Abelhas, que é meu livro novo. Para mim é muito importante que exista algum desses elementos elencados que é visto como estranho, né? Algum desses elementos, ele vai ser um componente da personagem mesmo, e eu uso isso como um exercício de escrita para essas personagens. E eu tenho sempre em mente que o estranho de um, ele é o espelho do outro, né? Portanto, quando eu coloco as minhas personagens como estranha, na verdade, para mim, elas não vão ser estranhas, né? E aí eu escolhi algumas personagens para falar pontualmente da construção. Eu vou começar com a Amora, do Amora, porque essa, digamos que seja a minha personagem mais autobiográfica, né? Ela é uma adolescente, pré-adolescente no início do conto, que é confundida com um garoto, né, com um menino, porque usa boné, camisetão, porque ainda não tem peito, e tá com os moleques na rua andando de bicicleta e vai para o fliperama, né? Ela também é uma enxadrista, a Amora, e na história da Amora, tem toda essa questão de como ela se parece e de com quem ela anda, e como isso vai afetar a Amora na sua primeira tentativa de romance, quando ela se apaixona por um menino que também é enxadrista, né, o Júnior, e que depois vai se transformar em espelho quando ela conhece uma outra enxadrista no ano seguinte, que é a Angélica, uma garota enxadrista que não tem uma das mãos, né. Aí tem uma cena que tem um elemento estranho ali, que é quando a Angélica oferece a mão, né, o braço para a Amora, e diz para ela, tu quer tocar, né, porque a Amora fica olhando para a menina que não tem um pedaço da mão, e a Amora diz, eu posso, e ela diz, pode sim, parece que eu ainda sinto a minha mão, é como se a gente estivesse de mãos dadas agora. Então essa é uma cena que seria algo comum, né, né, pessoas de mãos dadas, mas já sendo duas adolescentes, isso já seria algo para compor, né, um quadro de estranheza, né. Agora, com ainda mais com a questão da deficiência da Angélica, isso digamos assim, que se amplia na cena, né, para ficar mais evidente. Então, esses são os elementos estranhos do conto Amora mesmo, né. O Flor, ele é uma busca pelo entendimento do estranho. O conto Flor, Flores, Ferro Retorcido, que é a história dessa menina, né, dessa criança, que ao ouvir a palavra machorra num almoço de família, tenta buscar, né, tenta fazer essa busca de significância, né, o que significa essa palavra, né, machorra. E esse conto, eu me inspirei em duas coisas principais, assim. Uma delas foi, estruturalmente, um conto da Clarice Lispector, que se chama Restos do Carnaval, que vai trabalhar com essa volta à memória, né, com essa narradora adulta que tem que voltar a um passado e tentar entender o que aconteceu lá para ter alguma explicação de significado de hoje, né, do hoje. E no conto da Clarice tem esse elemento da flor, né, porque a menina quer uma fantasia de flor, ela ganha uma fantasia com os restos da fantasia da amiga, né, uma fantasia de flor. E no caso da narradora do Flor, Flores, Ferro Retorcido, ela está em busca do significado da palavra machorra, que é atribuído à flor, né, a essa vizinha que se chama Flor, e durante o conto ela vai se deparando com essa estranha, que é a vizinha, de diversas maneiras, né. Primeiro com os pais dizendo que ela tinha ouvido errado, que aquilo era um engano, que a palavra era cachorra e não machorra. Então, esse é o primeiro estranhamento. O segundo é, quando eles dão esse significado, eles dizem que é uma doença e não dizem nada sobre a vizinha, e ela continua na busca, né?
E essa busca, para mim, é muito relacionada a uma citação que tem no Cartas ao Jovem Poeta, do Rilke, onde ele fala que da solidão interior da criança, né, que só essa solidão interior é capaz de criar novos mundos, né. E a narradora, ela realmente vai criando outros mundos, né, ela vai criando modos de compreender o que é machorra, até que no final ela tem uma epifania e uma cena, digamos assim, mágica quase, de esplendor, que é quando o transformador explode, né, em cima da vizinha, porque eles moram numa rua em que o transformador sempre explodia às 7 da noite, e aquilo joga faíscas, né, então ela se depara mais uma vez com o significado de machorra sendo aquela mulher ou aquela criatura, aquela figura que ela não sabe dizer, na verdade, se é uma mulher ou se é um homem, com brilho, com faísca, com tudo, no momento que ela está se sentindo mais fragilizada, porque todos ao redor dela dizem que ela também é uma estranha, que ela também é uma doente, que ela tem a mesma coisa que a flor, né, que ela também é uma machorra. E no fim, machorra se revela uma coisa talvez esplendorosa na cabeça da criança. Um outro elemento do estranho é em Marília Acorda, que é um conto de duas velhas, né, duas mulheres mais velhas que viveram a vida toda, digamos, a sua vida de casadas dentro dos muros, né, mas que são vistas pelos outros como as duas velhas estranhas. Ali moram as duas velhas estranhas, naquela casa atrás do muro, existem as velhas estranhas. Isso fica se repetindo no conto, né, em um momento do conto, enquanto a narradora, que é a mulher da Marília, se depara com a questão da senilidade ou de alguma doença, né, da sua parceira, né, que é a Marília, que está esquecida, enquanto ela não consegue se locomover. Então, ainda tem toda essa questão, né, que acontece dentro dos muros, e ela cogita essa possibilidade de se suicidar e matar a Marília também, né, de terminar com isso as duas juntas, né, mas ela não no conto diz que não tem coragem, que vai só continuar no ritual de domingo, né, o que para elas é tão familiar ali e que começa a se desfazer, para os outros é visto como algo estranho. Eu vou trocar de livro, vou para o Controle, eu acho que eu ainda tenho 2-3 minutos, né? O Controle, a Nanda, ela é uma personagem que me desafiou nessas complexidades, porque a Nanda, ela além do livro ser narrado em primeira pessoa, então eu precisava construir uma narradora em que a linguagem fosse estranha, porque ela tem uma questão de epilepsia, além de outras questões, digamos, laterais, né, uma depressão, uma apatia, e ela não é uma narradora confiável, porque ela diz todo o tempo que a memória dela é como um labirinto, como algo que está esburacado. Ao mesmo tempo, ela tem que tentar dar para o leitor essas imagens de sentimentos e de sensações complexas, né, do que ela está sentindo, pelo que ela está passando, e essa linguagem vai evoluindo à medida que ela fica mais velha, porque ela começa com 12 anos e vai até os 34, né? Ali eu tive que tentar, e eu sempre tinha que manter em mente que a Nanda é uma pessoa que escapa à normalidade, escapa ao que se tem como normalidade, então sempre tinha que ter esse parâmetro, a família com alguma expectativa, os amigos não com expectativa, mas sendo mostrados em um grau diferente da vida, assim, um momento diferente da vida, como se ela sempre tivesse com um delay, com um atraso, né? E, ao mesmo tempo, tentar incorporar essa estranheza para que ela fosse algo, para além de verossímil, algo que é possível, que tá tudo bem ser assim, né? Em algum momento, a Nanda, ela precisou entender que estava tudo bem ser assim, e o que dá essa alavanca de movimento para a personagem é justamente a questão da sexualidade, né? Então, porque a partir dela querer
se apaixonar, se envolver, ou mesmo ter uma experiência que ela vai ter no final do livro. Desculpa que não leu, estou dando esse spoiler, mas já é 2021, tem que ler esse livro aí. Brincadeira. Já vai sair o outro esse ano, gente, vamos lá. Mas o tempo todo é a sexualidade, que ela não é um impeditivo, ela é uma força que vai levando essa personagem para frente. Então, quando eu penso em trazer essas personagens, né, personagens mulheres LGBT para o meu texto, né, ou personagens lésbicas, vou dizer assim só, elas é importante sempre que esse elemento da estranheza se coloque para mim como um componente mesmo dessa construção ficcional das minhas personagens. E eu acho que esse é o meu disparador para hoje. Obrigada, Natália. Ficamos muito felizes de saber que vai ter livro novo esse ano. Estou aguardando ansiosamente. Recebemos várias perguntas, as pessoas estão super animadas, comentando a mesa, adorando, mas infelizmente a gente tem pouco tempo, então eu pensei numa pergunta baseada no que enviaram para todas vocês poderem responder. Eu achei muito bonito como cada uma de vocês tem um projeto de escrita, de pesquisa, que dialoga muito com esse tema, né, da estranheza, porque são saberes e são práticas que passam como estranhas em lugares tradicionais, hegemônicos, e que bom que a gente está aqui num evento gratuito, com o apoio da FAPERJ, organizado por uma faculdade pública e por um laboratório de teorias e práticas feministas, fazendo com que esses saberes e práticas possam circular e chegar em outras pessoas, e ocupar esse espaço também, acho muito importante. Enfim, Cidinha com esse verbo, né, exusiliar, sendo uma prática, né, não um conceito, achei isso ótimo, adoraria ouvir mais sobre isso. Adriana, com esse projeto de pesquisa e de escrita dos saberes do atrito, epistemologias lésbicas, e Natália com esse projeto de escrita que com certeza não vai ser repetitivo e que vai trazer muitos livros e muitas outras narrativas para a gente. Então, eu queria um pouco ouvir de vocês como vocês começaram a entender esses projetos de escrita e de pesquisa também como projetos de vida, né? Em que momento isso foi, assim, despontou, né? Emergiu, como a Adriana fala, na vida de vocês e, enfim, falar um pouco sobre esses projetos. A Adriana pode começar, já que foi a primeira? Não sei. Posso começar. Na verdade, eu comecei a minha pesquisa já no mestrado. A minha pesquisa de mestrado, ela foi completamente transformada pelo meu encontro com a minha orientadora, por conta das disciplinas que eu fazia com ela. Eu adentrei a academia no mestrado mesmo com um projeto que era focado em literatura portuguesa. Eu vim do FRJ, me formei em letras pela FRJ, letras português e francês, mas eu tinha um projeto já desde a iniciação científica em literatura portuguesa, entrei no mestrado com esse projeto, mas o meu encontro com a minha orientadora foi bastante transformador, assim, com a minha orientadora e com as minhas professoras também, das primeiras disciplinas de mestrado, e de um encontro comigo mesma também, assim, foi produzido ali um encontro comigo mesma e com o que falava para mim. E a partir daí eu comecei a trabalhar com esse recorte de gênero e sexualidade. Eu estava descobrindo a teoria queer nesse momento, 2009 para 2010. Só que a minha trajetória de pesquisa, ela se encontrava de alguma forma com a militância, a produção cultural, né? Porque eu fiz parte do Soporzinho da Sapatão, de vários projetos editoriais independentes aqui no Rio de Janeiro também, relacionado a vivências sapatões e lésbicas, mas isso não estava frontalmente na minha pesquisa de mestrado e doutorado, apesar de eu estar ali enfrentando questões de gênero e sexualidade, feminismo. E isso só foi acontecer mesmo no pós-doc, quando eu comecei a me interessar
pela temática da poesia de mulheres lésbicas. Eu comecei a editar também, né, poetas, jovens poetas lésbicas, a partir desses projetos já no final entre o doutorado e o pós-doc. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar por essa temática mais frontalmente, querendo encarar, né, essa temática. Foi mais ou menos assim o meu encontro com o meu processo, assim que emergiu, né, o meu encontro com o pensamento lésbico, encontrando também o meu interesse já aí crescente pelo feminismo, os estudos de gênero e os estudos decoloniais, estudos culturais, que já vinha aí na minha trajetória, de alguma forma, sendo delineado. Obrigada, Adri. Acho muito bonito mesmo como a vida encontra pesquisa, assim, e está sempre caminhando juntas, né? Não sei se Cidinha quer comentar um pouco também. Tem muita gente perguntando sobre o Chuzilhar, sobre pedagogia da encruzilhada. Posso comentar, sim. Olha, eu acho que, para mim, de um jeito mais consciente, esse encontro aconteceu a partir de 2016. Eu ficava muito... Na verdade, eu não sabia o que responder quando as pessoas me perguntavam assim: qual é a sua pesquisa? Porque eu entendi a pesquisa nos parâmetros da pesquisa que a gente faz na universidade, que você define uma metodologia, que você tem objetivos a alcançar, que você tem as coisas muito bem definidas, e eu não tinha isso, né? Então, eu via o pessoal da dança respondendo, o pessoal do teatro, mas ainda assim, mesmo com essas dicas que o pessoal da dança e do teatro me dava, né, ao responder essa pergunta, qual é a sua pesquisa, eu não conseguia responder qual era a minha, né? Mas aí eu passei a pensar nisso, passei a pensar de maneira insistente para achar uma resposta. E essa resposta começou a se desenhar. Bom, antes de falar desse desenho, no meu processo, assim, tem coisas que são muito racionais, né, no meu processo de escrita, que são coisas que partem de leituras, de estudos, de observação, né, de conversas com gente mais velha, gente que tem muita sabedoria e tal. Então, tem essa parte que é muito, muito racional, bem definida, assim, bem delineada, e tem uma outra coisa que é muito intuitiva. E essa coisa intuitiva eu não tenho controle, não sei explicar direito, não sei explicar os tempos, os atravessamentos e tal. E o somatório dessas duas coisas, digamos, né, desses dois vetores, eles convergem para uma construção de linguagem, né, no texto que eu escrevo. Pois bem, em 2018, quando eu decidi escrever o Exu, né, depois que não tinha esse título ainda, mas depois de um conselho de uma amiga mais experiente, com quem eu me queixava, né, sobre o fato de achar que as minhas crônicas, os meus livros de crônicas não tinham a atenção que mereciam. Ela me disse assim: faz um livro de contos, mesmo que seja um livrinho. E o que ela estava me dizendo ninguém leva a crônica a sério, ninguém vai te levar a sério enquanto você continuar escrevendo só crônica. Escreva conto também. E aí eu resolvi fazer um livro de contos que deu certo, foi premiado, não sei o quê, que é o Exu, né? E foi na feitura do Exu, né, que eu reencontrei o meu fundamento lá do Tridente, de 2006, a coisa de diferenciar estrada e caminho, de compreender a diferença entre estrada e caminho,
e eu entendi qual era o meu caminho, com o Exu em Nova York. E depois isso se desenhou mais, ficou melhor definido com o Exuzilhar, porque com o Exuzilhar, aí eu voltei aos meus livros anteriores e busquei todas as pistas que me fizeram chegar ao Exu, né? Então, foi com esses 2 livros, foi nesse momento aí, 2018 e 2019. É bem recente. Legal, Cidinha. É muito bonito isso da feitura, né? Porque é no fazer, né? No verbo, não é no conceito. Acho isso ótimo. E aí, te ouvindo, fiquei lembrando do conto do Um Exu em Nova York, que tem a personagem que dorme com as amoras da Natália Borges Polesso. E aí, Natália, para a gente fechar a mesa, conta um pouco para a gente também desse processo de descoberta de projeto de escrita. Sim. Bem, eu acho que o pensamento feminista contemporâneo, assim, ele nos dá alguma ferramenta, né? Muito por ele estar cada vez mais se tornando, eu acho que interseccional, eu acho que ele nos dá as ferramentas cada vez melhores para a gente entender nossos projetos, conversar, saber nosso lugar no mundo, admirar o projeto das outras pessoas, né? Eu acho que isso tem feito uma diferença imensa, assim, em mim, tanto como leitora, escritora e pesquisadora, né? E o meu caminho, ele um pouco se junta, né, nisso, né, nesse entendimento, digamos assim, porque as perguntas que eu recebi sobre o Amora, e digamos assim, algumas perguntas bem idiotas, assim, sobre o Amora, tipo, uma que eu sempre menciono, que é do jornalista que me perguntou se com o Amora eu queria escancarar o universo lésbico, e aí isso me fez pensar sobre o que seria um universo lésbico e por que ele não estaria vendo esse universo, né? Na verdade, é uma pergunta bastante que me deu bastante pano para manga, assim, teoricamente, para pensar diversas coisas, né? E que me levou ao meu projeto de pós-doutorado, que é o Geografias Lésbicas, em que eu tento mapear, então, por meio de autoria, né? Um item que eu escolhi é a autoria de mulheres que se identificam como mulheres lésbicas ou bissexuais. Mulheres transexuais também entram, né? Mulheres lésbicas, transexuais ou bissexuais. E por aí, vendo a produção, eu começo a entender o quão plural é, né, esse fazer literário, e que realmente essas personagens não se esgotam, e que nem toda escritora lésbica escreve personagens lésbicas. Então, enfim, dentro do meu projeto, eu tomei essa decisão, né, de escrever apenas personagens lésbicas, porque essas perguntas de exaustão me levaram a tomar essa decisão e me levaram a tentar tensionar essa proposta ao limite, né? O que mais eu posso escrever? Mulheres lésbicas na Lua, mulheres lésbicas, sei lá, no subsolo, no fim do mundo, em outro planeta, sentado em suas salas. Para mim, isso é isso que importa, assim, né? O dado é esse. O que eu vou fazer com essas personagens? O céu nem o céu é o limite, eu acho. Né? Posso fazer qualquer coisa. Mas também essas escolhas, elas me deram esse outro olhar para o trabalho das minhas colegas contemporâneas, né? Que tem sido cada vez mais apaixonante, né? Tenho encontrado cada vez coisas mais legais, assim, mais preciosas para ler do que está sendo produzido agora. Sim, fico muito feliz de ver como a gente tem muito mais livros, muito mais autoras falando sobre assuntos diversos, né? E falando sobre, a partir das suas subjetividades, das suas escolhas narrativas, sempre únicas. Então, muito obrigada a todas vocês. Um prazer ouvir os relatos e ansiosa para quando a gente puder estar juntas presencialmente, dividindo uma cerveja nesse calor, de preferência. E é isso. Obrigada demais pela mesa. É um prazer estar com vocês. Tá fechado, Bea. Um espetáculo de mesa. E tem duas coisas
que garantem que foi um sucesso. É sala ficar cheia e o tempo ser pouco. E isso aconteceu aqui mesmo que virtualmente. Então, espero que, como a Thaís disse, em breve a gente se encontre. A vontade desse webinário foi justamente fazer uma coisa mais próxima possível de um encontro com um abraço apertado, tá bom? Então, obrigada, Natália, obrigada, Adriana, Dri, né? Muito obrigada, Cidinha, obrigada aos nossos intérpretes de Libras que estão aqui presentes o tempo todo, e vamos para a próxima mesa.